Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e a videoaula de hoje é sobre a correção de algumas questões propostas no PCD de número 17. Página 463, primeira questão. Classifique as substâncias a seguir em únicas, covalentes ou metálicas e calcule o NOx de cada elemento químico. Então, as substâncias NO2, N2, Na, NaNO2, Na, NO3. Como é que a gente vai fazer para classificar elas em iônicas, covalentes ou metálicas? Eu já disse em algumas aulas para vocês que só basta olhar na composição apresentada a partir da fórmula. Se tiver somente metal na composição, então é formada por são substâncias do tipo metálica. Se tiver metal e não metal, são substâncias formadas a partir de ligações iônicas, portanto substâncias iônicas. E se tiver somente não metais, são substâncias formadas por ligações do tipo covalente, então são substâncias covalentes. Então vamos lá. O primeiro exemplo, NO2. NO2, nitrogênio é um não metal, oxigênio é um não metal, então a gente tem substância covalente. Para o cálculo de NOx de cada elemento químico, nessa situação, a gente tem que considerar que a soma de todos os NOx atribuídos aos átomos deve ser igual a zero, já que a gente está trabalhando com composto covalente, não tem nenhuma carga aí apresentada na estrutura e a carga de toda a molécula ela é igual a zero. Então, o NOx do nitrogênio a gente não sabe, já que não é nenhum daqueles NOx conhecidos, fixos, que eu apresentei em aula para vocês. Só que o NOx do oxigênio a gente conhece, o NOx fixo do oxigênio é menos 2. Só que aqui na composição eu tenho dois oxigênios. Então o total de NOx aí, que representa os dois oxigênios, é menos 4, porque menos 2 de cada oxigênio vezes 2 igual a menos 4. Aí feito isso, já descobrimos o NOx do oxigênio. Aí a gente vai montar uma continha, a soma dos NOx para descobrir o NOx do nitrogênio. Então x mais menos 4, que é o equivalente à quantidade de oxigênio, igual a zero. X é igual a mais 4. Então nessa situação o NOx do nitrogênio é mais 4. Nesse outro exemplo, N2, a composição é só por não metais, nitrogênio ligado a nitrogênio, tá? Nós temos então que se trata de uma substância covalente. E essa substância covalente, ela é uma substância simples. Toda vez que a gente tem substância simples, o NOx dos componentes da substância ele é igual a zero. Então, nessa situação, o NOx do nitrogênio é igual a zero. Na é um metal e só tem Na na composição, então o composto é um composto metálico. É uma substância simples, assim como no exemplo anterior, toda vez que a gente tem substâncias simples, o NOx é igual a zero. Seguindo para os outros exemplos, NaNO2. Eu tenho sódio, que é um metal, nitrogênio não metal, oxigênio não metal. Então eu tenho uma estrutura aí que representa substâncias iônicas. Nesse exemplo a gente não observa na estrutura, não observa nenhuma carga. Então quando a gente for fazer, se precisar fazer a soma de todos os NOx, então a soma de todos os NOx tem que ser igual a zero. Sabendo dessas informações, o NOx do sódio do Na é conhecido, mais um elemento da família 1A. O NOx do nitrogênio, X, eu não sei, tá? Pode ser diferentes valores de NOx. E o NOx do oxigênio, menos 2. Só que aqui na composição eu tenho dois oxigênios, então vai ser menos 2 vezes 2 igual a menos 4. Para montar a equação de soma de todos os NOx, mais 1, que é referente ao sódio, mais X, que é referente ao nitrogênio, mais menos 4, que é referente aos NOx do oxigênio, igual a zero. X igual a mais 3. Então, logo, o NOx que antes era desconhecido, que é o do nitrogênio, agora a gente passa a ter o valor dele, que é mais 3. E no último exemplo, NaNO3. Também composição de metal e não metais, tá? Então, iônica, substância iônica.
A soma de todos os NOx atribuídos aos átomos deve ser igual a zero. NOx do sódio conhecido mais 1. O do nitrogênio eu não sei para essa situação. O NOx do oxigênio é menos 2. Só que aqui na estrutura a gente tem representado 3 oxigênios. Então, a quantidade de NOx referente ao oxigênio será menos 6. Montando a equação, mais 1 mais x mais menos 6. Então, estou somando todos os NOx igual a zero. X, então, vai ser igual a mais 5. Logo, para essa situação, o NOx do nitrogênio será mais 5. A obtenção de terras raras envolve a produção de óxido desses elementos químicos que, nesses compostos, apresentam o número de oxidação mais 3, com exceção do sério, que apresenta NOx mais 4. Sabendo disso, escreva a fórmula química para os óxidos de ítrio, de neodímio e de sério. Então vamos lá. Ele está dizendo na questão que ítrio, neodímio e sério são metais e esses metais são classificados como terras raras, tá? Tem número de oxidação mais 3, com exceção do sério, que é mais 4, e forma um óxido de metal, tá? O óxido, obviamente, que é o outro componente é o oxigênio, né, das estruturas, e oxigênio geralmente tem NOx 2-. Então vamos lá. O NOx equivalente à carga do íon. O NOx equivale à carga do íon, certo? A gente viu isso. Quando a gente tem um íon monatômico, o seu NOx é igual à sua carga. Então, para o ítrio, NOx 3+, carga do íon 3+. Para o neodímio, 3+, e para o sério, 4+. Eles vão formar óxido. Então, o ítrio, quando o íon ítrio, tá? Quando se liga por meio de ligação iônica ao íon oxigênio, a gente tem a formação do IY, na verdade, 2O3. Lembre-se, quando a gente estudou ligação iônica, eu mostrei para vocês que na formação do composto, né, na menor proporção possível, a gente inverte o NOx pelos índices, tá? No neodímio, ligação com oxigênio, então a proporção entre eles, representando na forma, vai ser ND2, referente ao neodímio, O3. Já no sério, que tem NOx 4+, e oxigênio 2-, e o oxigênio tem NOx 2-, a proporção entre eles será 1 sério para 2 oxigênio, e a forma ficará CeO2, tá? Aí vocês poderiam perguntar, Max, mas por que não é Ce2O4, já que você disse que é para inverter os NOx pelos índices? Porque aí, na verdade, 2 e 4 a gente pode simplificar quando a gente tem nessa situação. E na fórmula a gente representa a menor proporção possível, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Um dos primeiros métodos para a obtenção das terras raras, lantânio, sério, promécio e neodímio, na forma metálica e em pequenas quantidades, foi desenvolvida em 1952 por químicos canadenses. Por esse método, compostos em que as terras raras estão associadas a óxido O2-, reagem para produzir compostos livres de água em que eles estão associados a cloreto, Cl-, e estes são reduzidos com cálcio metálico a temperatura de 1450 graus Celsius, formando o respectivo metal e cloreto de cálcio anidro, CaCl2. De acordo com o processo descrito, escreva a equação química para a obtenção de neodímio metálico a partir do cloreto de neodímio 3, NdCl3. Então vamos lá. Os reagentes aí são NdCl3 mais cálcio, 2 mols de Nd, que é o neodímio Cl3, mais 3 mols de cálcio, formando a temperatura de 1450 graus Celsius, 2 mols de neodímio mais 3 mols de cloreto de cálcio. Essa é a equação química.
qual substância é o agente redutor e qual é o agente oxidante dessa reação? Para isso, a gente vai ter que analisar a equação novamente, que nós descrevemos no item A. E a partir disso, precisamos calcular os NOx de cada elemento que está aí representado. Então, o neodímio, o NOx do neodímio eu não sei, mas eu sei que o NOx do Cl é -1. Família 7A não tem oxigênio na composição. Eu descubro, fazendo a conta aí, a soma dos NOx, que o NOx do neodímio é +3. O cálcio trata-se de uma substância simples, então NOx 0. Neodímio, substância simples, NOx 0. E aqui tem uma representação de dois elementos na sua forma iônica, formando composto iônico, que a gente tem os NOx conhecidos. Cálcio, família 2A, NOx +2, Cl, família 7A, NOx -1. Depois disso, vamos analisar quem oxidou e quem reduziu. Oxidou o cálcio, oxidou quando formou o cloreto de cálcio. Por que eu sei que oxidou? Ele perdeu elétrons, o cálcio, quando comparado com a espécie química representada pelo cálcio na composição do cloreto de cálcio. Seu NOx é +2. Então houve um aumento do NOx, oxidou. O neodímio, o NOx antes era +3 na composição do cloreto de neodímio e passou a ser 0, já que formou uma substância simples. Seu NOx reduziu, certo? Então, se o cálcio passou para cloreto de cálcio e ele oxidou, ele nesse caso vai ser o agente redutor. E o neodímio na composição do cloreto de neodímio, como ele reduziu, então ele vai ser aí o agente oxidante. Uma das formas de remover nitrogênio de efluentes líquidos é utilizar determinadas bactérias desnitrificantes. Essas bactérias transformam o nitrato em gás nitrogênio por meio da reação representada a seguir. NO3- mais CH3OH mais H+, formando N2 mais CO2 mais H2O. Se vocês prestarem atenção, essa equação não está balanceada, certo? Mas para o cálculo de NOx individual, ou seja, o cálculo de NOx de cada elemento, estar ou não balanceada não vai influenciar diretamente. Inclusive, a gente vai ver nas próximas aulas que a partir dos NOx é que a gente pode chegar à proporção estequiométrica coerente, tá? Então aqui eu ainda não vou fazer o balanceamento, vou deixar ela desta forma aí sem balancear para responder as alternativas seguintes, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Determine o número de oxidação de todos os elementos químicos envolvidos. Então vamos lá. Estou repetindo a equação para vocês. E aí vou determinar o número de oxidação. Alguns a gente já sabe, né, que são NOx fixos. Outros a gente precisa calcular a partir da soma dos NOx. Então no primeiro caso eu tenho NO3-. Eu sei que o oxigênio, o NOx dele é fixo e é -2. Como eu tenho 3 oxigênios, o total aí de NOx em relação ao oxigênio vai ser -6. Nesse caso, para fazer a conta, eu tenho que igualar a -1, porque a carga da espécie química aí é -1. E aí eu descubro que o NOx do nitrogênio é +5. Em seguida, oxigênio, sempre começando pelo NOx conhecido, -2. Quando a gente tem uma ligação covalente, o hidrogênio ele apresenta NOx +1, porque ele é o elemento de menor eletronegatividade, tá? Então, hidrogênio, NOx +1, hidrogênio, NOx +1. E o carbono, quando a gente fizer a soma dos NOx, apresentará o NOx igual a -2, tá? Hidrogênio na forma de H+. Como é um íon monatômico, a carga é o NOx do íon. Então aqui será +1. Produto N2, substância simples, NOx 0. CO2, começando pelo oxigênio, que tem NOx conhecido, -2.
Carbono, quando a gente faz a conta aí por soma de NOx, a gente descobre que o NOx do carbono é mais 4. H2O, o oxigênio na composição do H2O, NOx menos 2, tá? O hidrogênio, quando a gente faz a conta, mas aí é na ligação covalente, a gente identifica que o NOx é mais 1, certo? Letra B. Identifica os agentes redutor e oxidante. Então a gente precisa identificar quem foi que reduziu e quem foi que oxidou para logo em seguida afirmar quem são os agentes redutor e oxidante. Então oxidou o carbono da composição do CH3OH, quando transformado em CO2, o seu NOx passou de menos 2 para mais 4. Houve um aumento de NOx, houve uma perda de elétron. Logo eu posso dizer que ele oxidou. Se ele oxidou é porque ele provocou a redução em outra espécie química. Então ele é o agente redutor, tá? E já o NO3-, a gente identifica que o NOx saiu do nitrogênio de mais 5 para 0 na composição do N2. Então nós podemos dizer que, como eu já falei isso antecipado, CH3OH é o agente redutor, NO3- é o agente oxidante. Só para finalizar, essa questão tem mais duas alternativas, tá? A letra C e a D. Só que as alternativas elas se referem a balanceamento. Como nesse primeiro momento nós não trabalharemos com balanceamento, só logo em seguida após a última avaliação de vocês, eu vou ficar devendo a correção da alternativa C e D, que inclusive vai nos dar a proporção estequiométrica coerente entre reagentes e produtos. Mas aí a gente precisa ainda discutir esse assunto, tá ok?